Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal Adailton de Jesus. É com alegria que eu trago neste momento mais um capítulo deste audiolivro Como Deus nos Guia. Modos diferentes de o Espírito Santo nos orientar, de autoria de Kenneth Hagin, locução deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Neste segundo capítulo, Kenneth Hagin começa dizendo: quero lhe oferecer alguns exemplos das maneiras como Deus dirige o seu povo, como o Senhor dirige os seus servos através do seu Espírito Santo. Vou lhe dar também alguns princípios para te ajudar a seguir a orientação de Deus por intermédio do Espírito Santo na sua vida. Na minha própria vida e ministério, houve centenas de experiências que poderia citar para mostrar como o Espírito Santo me dirigiu mediante o testemunho interior, o modo primário de Deus guiar os seus. Fiquei sabendo, por exemplo, mediante o testemunho interior, que devia fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema, algum tempo antes de eu pronunciar o fato publicamente, mediante a unção do Espírito Santo no avivamento em acampamento no ano de 1973. Fiquei com perfeita certeza, mediante o testemunho interior, que Deus queria que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, tanto quanto a teria se Jesus tivesse aparecido a mim numa visão e me ordenado a fundá-lo. Mas, na verdade, em 1950, Jesus realmente apareceu a mim. Naquela visão, ele falou comigo a respeito do meu ministério e me deu uma unção especial para a cura dos enfermos. Mas, quanto a fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema, o testemunho interior me deu tanta certeza quanto recebi na visão de Jesus de que eu teria o ministério da cura dos enfermos. Realmente sabia dentro de mim, mediante o testemunho interior, que a vontade de Deus para mim era que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, embora eu, de início, não quisesse fazer assim. Foi também o testemunho interior que me levou até a localidade atual de Rema, na cidade de Broken Arrow. Antes disso, você deve saber, durante os 2 primeiros anos do centro de treinamento, funcionávamos na Assembleia de Sheridan, uma igreja em Tulsa. Não tínhamos prédio próprio para iniciar Rema. No primeiro ano, formamos apenas 58 alunos, mas houve um crescimento rápido na frequência nas aulas e já no segundo ano estávamos precisando de instalações que acomodassem mais alunos. Em 1976, portanto, começamos a procurar uma localização permanente para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Sabíamos que as instalações por nós escolhidas precisariam ter capacidade para serem aumentadas de acordo com o aumento de número de alunos. Não queríamos nos ver obrigados a recusar centenas de alunos por ano. Então, certo amigo, homem de negócios, me disse: achei em Broken Arrow um lugar que talvez seja apropriado para a escola.
E assim, fui de carro para lá com minha esposa para verificar o local. No momento em que, ao dobrarmos uma esquina, vi o prédio de escritórios e o armazém, que agora é o prédio administrativo dos ministérios Kenneth Hagin e o Auditório Memorial Hooker, respectivamente, percebi o sinal do Espírito Santo mediante uma animação no meu espírito. Sabia, pelo testemunho interior, que tínhamos descoberto a localização certa. Minha esposa recebeu o mesmo testemunho interior. Não experimentamos nenhuma revelação espetacular, mas por dentro, nós dois sabíamos que o Senhor estava dizendo: é aqui mesmo. Compramos, portanto, esse imóvel e mudamos o ministério e o centro de treinamento para Broken Arrow. Não foi uma decisão fácil para ser tomada. Para nós, era um passo gigantesco na fé. Boa parte do imóvel estava sem construções e sabíamos que levantar o campus Rema custaria muito dinheiro. Mas, a despeito de como a situação parecia, segundo a carne, obedecemos a Deus e as coisas todas concorreram para o nosso bem. Durante os primeiros anos, depois que mudamos os nossos escritórios para Broken Arrow, construímos o campus Rema atual, passo a passo, realizando uma obra que muitas pessoas tinham declarado ser impossível, mas tudo começou mediante a obediência ao testemunho interior do Espírito Santo. Para completar aquele relatório, vou acrescentar uma nota histórica que demonstrará como é importante prestar atenção ao testemunho interior. Há alguns anos, uma senhora pentecostal de idade contou-me como o Pentecoste chegou originalmente até Broken Arrow, pouco depois do ano 1900. Contou-me a respeito de um jovem agricultor chamado Rupert Bailey, que foi batizado no Espírito Santo na primeira igreja pentecostal de Broken Arrow. Esse jovem morava numa fazenda situada onde o centro de treinamento bíblico Rema está hoje. Embora Rupert não passasse de adolescente, tinha um forte desejo para ver o reavivamento na sua geração e nas gerações seguintes. Quando Rupert não estava trabalhando com seu pai na fazenda, gastava horas orando num gramado saliente, localizado onde o primeiro centro para o aperfeiçoamento dos estudantes foi posteriormente edificado. Dia após dia, lutava em oração em favor das almas perdidas. Certo dia, depois de orar, Rupert colocou-se em pé naquele gramado e profetizou mediante a unção do Espírito Santo. Ele disse: a partir desse exato lugar surgirá uma obra de Deus que alcançará o mundo. Glória a Deus! Não é de admirar que eu, vendo aquele imóvel, tivesse a sensação de o Espírito Santo ter transmitido um choque elétrico no meu espírito? A obediência àquele testemunho interior, no sentido de comprar o imóvel em Broken Arrow, desempenhou o seu papel em fazer cumprir-se uma profecia do Senhor, dada quase um século antes. Foi, além disso, um passo importante para mim, na minha obediência total ao plano de Deus para minha vida e ministério nestes últimos dias. O sucesso sempre é o resultado de seguir a orientação do Espírito Santo.
Quer ser realmente um vencedor? Então siga a direção do Senhor na sua vida. O Deus, o Criador, Ele nos dirige através do seu Espírito Santo por meio do testemunho interior. O verdadeiro sucesso é sempre o resultado de seguir a orientação do Espírito de Deus. Siga a direção que Deus te dá através do seu Espírito. Aquele desejo de você buscar ao Senhor, aquela sensação de que você deve tirar um momento para ler a palavra de Deus, aquela sensação de que você não deve tomar aquela decisão, de que você não deve seguir por aquele caminho, de que você não deve assumir aquele compromisso, é o testemunho interior do Espírito Santo dirigindo a tua vida. Quando nós andamos na direção do Senhor, do seu Espírito, estamos alegrando ao Deus Todo-Poderoso, estamos glorificando o Senhor com a nossa vida e com a nossa obediência a Ele. Jesus me disse, certa vez, quando me apareceu numa visão: se você aprender a seguir o testemunho interior, eu o deixarei com abundância. Eu o guiarei em todos os assuntos da sua vida, inclusive os financeiros, tanto quanto os espirituais. O Senhor tem solicitude por todas as áreas da nossa vida. Ele quer que prosperemos e desfrutemos do sucesso ao seguirmos o seu plano para a nossa vida. Lembro-me de um visitante que apareceu em Rema em meados da década de 70, que tirou grande benefício financeiro de seguir o testemunho interior. Contou-me que, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, investiu $14 mil numa indústria química. Era bastante dinheiro naqueles tempos. Esse visitante contou: tanto meu contador quanto meu corretor de ações aconselharam-me a não investir nessa indústria, mas no meu espírito sentia-me tão bem a respeito que, a despeito deles, fui fazer o investimento a si mesmo. Aquele bom sentimento no espírito desse homem não era uma sensação física, era uma percepção espiritual, o testemunho interior do Espírito Santo, encorajando-o a investir o dinheiro. Durante os 10 primeiros anos, depois de ter investido dinheiro na indústria química, não parecia que tinha feito um investimento sábio, explicou. Em certa altura, eu poderia ter vendido minhas ações e recuperado só metade do dinheiro. Mas, alguns anos mais tarde, se eu tivesse vendido minhas ações, teria sido em pé de igualdade. Só teria recebido o dinheiro original de volta. Pensava comigo mesmo: pois bem, realmente fiquei fora da vontade de Deus com aquele investimento? Mas o homem continuou seguindo o testemunho interior que o levara, já naqueles tempos, a investir o dinheiro. Não recebera nenhuma mudança de orientação no seu espírito, de modo que não mexeu com as ações e ficou de olho para ver o que aconteceria com seu investimento. Muitos anos mais tarde, essa indústria química começou a demonstrar sinais de sucesso. Na ocasião em que esse irmão em Cristo me visitou, 30 anos tinham passado desde a ocasião em que investira originalmente aquele dinheiro. Ele contou-me: ainda sou dono daquelas mesmas ações naquela indústria química, e se as colocassem à venda hoje, valeriam cerca de $4 milhões. $4 milhões é um retorno bastante favorável em troca de um investimento de $14 mil.
Durante os 10 primeiros anos, no entanto, o homem pensava que ficara fora da orientação divina, mas aquele homem não perdera a orientação divina. 30 anos não é muito tempo aos olhos de Deus. Nesse caso, levou realmente 30 anos para esse investidor ceifar todos os benefícios de obedecer à orientação do Espírito Santo, que o levou a investir aquele dinheiro. Vale a pena seguir o testemunho interior, não importa quanto tempo lhe custar até ceifar os benefícios da sua obediência, até você colher os frutos da sua obediência. Se você aprender a seguir essa orientação, sempre sairá vencedor ou vencedora em todas as situações. Termina aqui o segundo capítulo deste audiolivro, Como Deus nos guia, modos diferentes de o Espírito Santo nos orientar. Se você gostou deste audiolivro, deixe seu comentário. Gostamos muito de saber a sua opinião e sempre procuramos responder a todos os comentários. Curta e compartilhe este vídeo e não vá embora agora. Temos dezenas de audiolivros imperdíveis aqui no canal Adailton de Jesus.